Esta mensagem é mais um oferecimento do Ministério Evangélico da Reconciliação. Na voz do pastor Luiz, você vai ouvir a mensagem com o tema Famílias espiritualmente doentes, filhos em perigo. Ministério Evangélico da Reconciliação, apoio pastoral às famílias, feridos que tratam feridas. Famílias espiritualmente doentes, filhos em perigo. Nós vamos ler o texto de 2 Reis 7, capítulo 7 de 2 Reis, versículo 1 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e foram e o esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia então uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor na boca do profeta. E puseram o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus. O que falou o rei, descer a ele. Porque assim sucedeu com o homem de Deus falar ao rei, dizendo: amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu,
poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e ele morreu. O texto que acabamos de ler e de ouvir coloca de maneira clara duas coisas muito importantes. Fala dos prejuízos vividos pelo povo de Israel e o prejuízo provocado por duas ações, por dois motivos. Primeiro, o esfriamento na fé e na confiança em Deus. Segundo, o afastamento do conselho e orientação de Deus segundo o seu concerto pré-estabelecido. Então, observamos que o povo de Israel foi acometido de um esfriamento espiritual, onde sua fé e confiança em Deus desmoronou. Também se afastaram do conselho de orientação de Deus, segundo o concerto pré-estabelecido por ele. Da mesma forma, eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes que o crente deve ficar atento à sua vida espiritual para não ocorrer e não viver os prejuízos que foram vivenciados pelo povo de Israel em razão de seu esfriamento na fé e seu afastamento do conselho e orientação de Deus. A fé e a obediência a Deus devem ser preservadas ao longo da vida espiritual, porque se assim não for, correremos o risco de ter que administrar sérios prejuízos que, além dos espirituais, passarão pelos físicos, pelos pessoais, pelos prejuízos familiares, pelos prejuízos sociais, pelos prejuízos de saúde, pelos prejuízos profissionais e assim sucessivamente. Além do mais grave, é lógico, o perigo da morte eterna e o perigo do afastamento permanente de Deus. A Bíblia diz e descreve em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Porém, muitos estão gradativamente se afastando da comunhão com Deus. E em seu afastamento, os prejuízos vão vindo em decorrência desse esfriamento na fé e desta ausência presente, subordinada ao conselho da pessoa de Deus. A idolatria e o culto pagão, associado à redução do nível moral do povo de Israel, no texto lido, é o reflexo da vida cristã atual, onde muitos crentes acabam dependendo do artificialismo para servir a Deus, do complemento idólatra, e por conseguinte, acabam não tendo forças para resistir ao pecado e acabam sendo abraçados progressivamente com a própria iniquidade, sob o tom de que isso não é grave, de que isso não tem problema. Não há dúvida que a maioria da queda das pessoas, quer no campo espiritual, quer no campo moral, quer no campo correlato, está geralmente associado a uma queda paulatina, a uma queda progressiva, a uma queda que vai se caracterizando, se somando ao longo de um tempo. Por conta de seus pecados, Samaria, capital de Israel, foi cercada pelo inimigo Ciro, de forma que suas fronteiras se tornaram fechadas para o comércio, comprometendo assim a própria sobrevivência do povo de Deus. Assim, muitos atualmente, sua falta de fé e confiança em Deus, aliados ao pecado, tem fechado a fronteira da comunhão, da relação, da intimidade e do contato com a provisão que só Deus pode mandar. É assim mesmo que muitos estão vivendo a sua vida espiritual com as fronteiras do contato com Deus cercadas pelo inimigo. Eu repito, fronteiras cercadas pelo inimigo. E nesta condição estão isolados, sem usufruir da bênção de Deus. É o que diz Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado,
para não poder ouvir. Verso 2 de Isaías 59, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, amados, queremos repetir que esse estado de miséria espiritual que Israel estava vivendo e que muitos crentes estão vivendo atualmente é consequência da estratégia do inimigo, que vai enfraquecendo o seu adversário ou o crente para vencê-lo sem resistência. O trabalho do diabo hoje é tornar você refém sem maior esforço. Então ele vai minando suas forças até a hora em que ele te cerca e torna você refém, de maneira que você não tem mais energia para lutar contra os problemas, lutar contra a vida, lutar contra as dificuldades, lutar contra o pecado, lutar contra o próprio inimigo, que parece ser grande quando nós espiritualmente estamos doentes. Nesse estado de fome, desnutrição, doença, falta de vigor, que muitos estão semelhante ao povo de Israel no texto lido, esta é a arma do inimigo para muitas vidas, casamentos e famílias. O inimigo quer te vencer, roubando teu ânimo, tuas forças. Tu não percebe, mas ele está minando tuas energias, teu vigor, dia após dia, até te levar a cativo. E aí quando você acordar, já foi. Tua vida, teu casamento, tua família, tua saúde, teus filhos e tua salvação. Assim, o crente com sua vida cercada, minada pelos inimigos, ele não pode usufruir do alimento espiritual. A comida espiritual não tem chegado até você, porque o inimigo tem cercado, de maneira que você não consegue mais buscar a graça, a sabedoria, a bênção da pessoa de Deus. E com a tua vida cercada e sem alimento espiritual, você acaba então vivendo toda esta realidade que acabamos de citar. Há muitos assim hoje, nesta cidade chamada de família cristã. Nós somos a Samaria de hoje. E quantas famílias estão como a Samaria da época do profeta Eliseu? Muitos de nós estamos cercados pelo inimigo e sem alimento espiritual. Resultado, fome que não pode ser saciada. Mas Deus tem um desejo de promover uma virada, tem desejo de promover uma mudança na tua vida. Quando vivemos essa situação por longo período, o estado miserável individual começa a atingir os demais membros da nossa Samaria. Quando a família cristã está como Samaria, sem possibilidade de alimento, quando alguém dentro da casa, dentro do lar, morre espiritualmente, desnutrido, porque não tem mais acesso à despensa de Deus, toda a família começa a ficar comprometida. E não são poucos casos de pessoas que, se afastando da comunhão mais íntima com Deus, acabam comprometendo toda a sua casa, levando esposo, esposa, filhos, filhas, irmãos, irmãs, pai, mãe, ao mesmo perigo de morte que um dos entes queridos acabou decidindo por omissão espiritual e acabou então colocando todos os demais membros da família no mesmo risco da condição espiritual dele. O inimigo tem promovido este cerco na vida das famílias, de maneira que o alimento que vem da parte de Deus e que Deus pode oferecer às famílias não tem chegado. É declínio no afeto, é perda do referencial do amor, é falta de respeito, é a desconfiança, é a insegurança, é a falta do perdão, é as agressividades, são as atitudes inconsequentes
que tem sido a marca registrada da fome e da vida espiritual desnutrida de muitos doentes espirituais dentro das famílias, e que vai alcançando até as crianças e os filhos em geral. Então, repito o tema da mensagem: quando a família espiritualmente está doente, os filhos estão em perigo. A nossa fome de Deus, ou a nossa ausência de fome de Deus, a desnutrição espiritual que estamos vivendo em família, com a ausência de tantas coisas que somente Deus pode alimentar, de princípios de sentimento, de princípios de moral e ética, tem levado os filhos ao sacrifício. Pais, maridos e esposas, muitas das vezes têm decidido por uma linha de pecado, sem qualquer compromisso de que seu referencial poderá levar seu filho e sua filha a andar o mesmo caminho imoral, ilícito e espiritualmente destruído e doente, como muitos estão vivendo. O canibalismo espiritual é aquele em que eu devoro meu irmão para sobreviver. E muitos hoje estão praticando o canibalismo espiritual, quando saindo da vontade de Deus, se constitui de modelo e de exemplo negativo para os próprios filhos. A Bíblia nos fala que Israel vivia uma fome tão grande, em que as coisas estavam muito caras, muito caras, muito caras. Tudo estava muito caro lá em Israel. As coisas estavam num preço muito elevado. É o que nós vamos ler em 2 Reis 6, 24 até 33, quando observamos que Samaria foi cercada pelos sírios. A coisa estava feia no verso 25 de 2 Reis 6, e diz que houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Então há um conceito básico em economia que diz: muita demanda ou muita oferta e pouca procura, o preço é menor, o preço cai. Se eu tenho muito produto e poucas pessoas estão procurando aquele produto, há uma tendência do preço cair, para que as pessoas se motivem a comprar. No caso de Israel, havia pouca oferta, não havia comida e havia muita procura, porque o povo todo estava passando fome, então o preço subia. Israel vivia esse exemplo: pouco produto, pouca comida, muita procura, preço elevado. Assim é na vida espiritual. Tudo fica caro e difícil quando o alimento não chega até nós. O custo sobe e o preço eleva-se. Quando não há alimentação espiritual, quando o crente não está de fato em contato com Deus e o alimento espiritual está vindo com naturalidade para a sua vida, quando o crente fica desnutrido espiritual, fica difícil ir até o culto. Quando nós estamos vazios, não queremos nem ir ao culto. Argumento falso alguém dizer que não foi o culto, mas está cheio do Espírito. Porque quem fica cheio do Espírito, quem está cheio do Espírito quer ir ao culto. Então quando está desnutrido espiritualmente, é difícil ir ao culto, fica caro. É difícil orar fica caro. É difícil dizer eu te amo, porque fica caro. É difícil tolerar os outros, é caro. É difícil a condução para chegar na igreja, fica caro. Meu trabalho me impede de servir a Deus, é caro servir a Deus, porque eu estou desnutrido, o produto não está chegando até mim, estou sem carro, é caro. O pastor não tem palavra, é caro. Os presbíteros são repetitivos e cansativos, é caro. Os professores de escola bíblica dominical não sabem nada, é caro. O culto de estudo é muito vazio de Deus, é caro.
A igreja que eu quero ir é fora de mão. Fica caro chegar na igreja. O preço é alto para aquele que está desnutrido. Meu filho não para no culto, é caro. O culto passou 15 minutos, é caro. É muito dispendioso ir à igreja no domingo 2 vezes. Fica caro. Escola dominical é muito cedo. Já basta acordar todos os dias de segunda a sábado, 6 horas da manhã. Fica caro. Ninguém me oferece uma carona. É caro. Chegar atrasado, nem pensar. Ou tudo ou nada. Fica caro servir a Deus. O pastor é muito chato. Sem amor. Tem palavra muito dura. Fica caro servir a Deus. Fica caro servir a Deus quando falta alimento na minha porta espiritual. Tudo fica difícil quando há muita procura e pouca oferta. Assim estava o povo de Samaria. Se nós formos lá por versículo 25 que lemos do capítulo 6, mostra o extremo da situação do povo. Parte de um animal imundo. Estamos falando da cabeça de um jumento. Não era comida normal para o povo de Israel. Parte de um animal imundo. E o resíduo de pombo estava com preço insuportável de compra. Era esterco. Você sabe o que é esterco, não sabe? Muito bem, isso estava sendo oferecido como comida. E o preço era insuportável para se pagar. Esse é o estado e reflexo espiritual de muitos que vivem uma vida espiritual miserável e não conseguem mesmo assim dar sobrevivência a esse estado. Há muitos que estão vivendo de contemplar o preço caro, semelhante à cabeça de um jumento e ao esterco de pomba, espiritualmente falando. Há muitos que estão assim, com a vida espiritual miserável, e nem assim conseguem força para vencer esse estado. É o reflexo espiritual de muitos. Aceitar a vida espiritual apenas como uma prática religiosa, de ir apenas na Santa Ceia, somente no domingo, viver de visitar igrejas, não vai te satisfazer, e pior, você não vai conseguir mantê-la e vai ficar caro. Mesmo que você se contente com a cabeça da jumenta e o esterco de pombas, espiritualmente falando, isso fica caro. Infelizmente, quando esse estado miserável de espiritualidade nos alcança, apelamos para os culpados. Nunca somos nós. É Deus, é o pastor, é a igreja, é a obra, é o departamento, é o irmão, menos eu. Como está difícil, compromisso com a palavra de Deus e com Deus, para aqueles que estão com a vida tão doente. E vamos procurando então justificativa nos outros. É o texto de 2 Reis 6, 26, 31. Famílias doentes, filhos em perigos. Vejam só 2 Reis 6, 26 a seguir. E sucedeu que, passando o rei pelo muro do palácio, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu agora para nós cozermos, ela escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. Olha só, amados, o estado espiritual de Israel, que é muitas das vezes o estado espiritual da nossa família. Enquanto maridos abandonam a direção de Deus, quando esposas abandonam a casa de Deus e a vida espiritual, enquanto homens buscam o desejo de felicidade pessoal, mulheres buscando o desejo de felicidade pessoal, e vão matando os filhos, destruindo os filhos, enquanto marido e mulher estão se degladiando dentro de casa, os filhos estão morrendo. Como no exemplo de Israel aqui, se fez um acordo
para se matar e comer os próprios filhos, porque não tinha comida. É o que eu chamo de canibalismo espiritual. É quando minhas decisões comprometem a vida espiritual, moral e física dos meus próprios filhos. Quanta gente inconsequente leva a mulher à morte espiritual, moral, física. Quantos maridos inconsequentes levam mulheres e filhos à morte espiritual, moral e física, porque o compromisso dele é com o seu hedonismo, o compromisso dele é com o seu umbigo, com seus prazeres, porque está morto espiritualmente. Quando o homem e a mulher não é alcançado por Deus, e então vive o abatimento espiritual da doença, ele começa a comprometer o casamento, o lar, a família e pior, os filhos. Até os filhos estão sendo sacrificados pelas nossas atitudes levianas, negligentes, carnais. Não espere que seus filhos sejam sacrificados pela sua falta de atitude, pela tua falta de ânimo, por tua anemia espiritual, pela tua falta de vigor, por tua dificuldade de se alimentar. Há comida fora desse cerco que você está, mas você precisa pedir para que Deus ponha o inimigo que cercaram a tua casa para correr. Há alimento espiritual fora dessa redoma que você está. Há esperança para você, creia nisso, acredite nessa possibilidade, senão é morte para você, morte para o teu cônjuge e morte para os teus filhos. Que pena quando esse estado alcança a família até o rei, veste-se de modo miserável. É o estado de muitos reis em Samaria, vida espiritual de aparência, veste real por fora e miséria por dentro, miséria por baixo. É tempo, amados, de despertarmos. Mas o rei, quando ouviu tudo isso, colocou a culpa no homem de Deus. Há muitos vivendo uma miséria em família e colocando a culpa na igreja, no homem de Deus. Irmãos, ainda que o homem de Deus saia fora da direção de Deus, e ainda que a igreja saia fora da direção de Deus, isso não justifica a tua situação espiritual, porque nós temos acesso direto a Deus. Quando o rei contemplou o estado deplorável do seu povo, que matava seus próprios filhos para comer, negociava os seus próprios filhos, em vez de falar para o filho, filho, me mata e come da minha carne, eles matavam o filho para se alimentar. É o egocentrismo, é o egoísmo de famílias, de casamentos e de lares, aonde eu mato os filhos para manter a minha vida do jeito que eu quero. Por causa da fome e miséria que estava no meio do povo, o rei mandou matar o homem de Deus. Amados, é o que diz o verso 31, ele diz: assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Daqui, matar o homem de Deus significava: a culpa da miséria que eu estou vivendo é de Deus. Não culpe o homem de Deus e nem o teu Deus pelo teu estado. Não culpe, não mate o homem de Deus por causa da tua miséria, por causa da tua doença espiritual. Converta-se, arrependa-se. Há muitas Samarias hoje matando os homens de Deus. São pessoas que voltam-se contra os pastores como forma de amenizar suas responsabilidades. São os que erram e que pecam e se justificam caluniando, difamando os outros. Mas se o homem de Deus que manda matar é homem de Deus mesmo, aí só mata se Deus permitir, se Deus quiser. Lá em Samaria, apesar da falta de fé do povo, apesar da idolatria, apesar do desvio moral da nação, havia homem de Deus de verdade. E quando há homem de Deus de verdade na cidade, na casa, na igreja, há palavra, e onde há palavra tem comida, e onde tem comida tem livramento, tem festa, tem avivamento, tem libertação. Há homem de Deus nessa terra. A Samaria de hoje,
a chamada família cristã, a homens e mulheres, servos e servas de Deus, na igreja atual. E quando há homem de Deus, a palavra de Deus se cumpre, o alimento chega até o mais cercado pelo inimigo, a fome é saciada, o inimigo corre, há barulho do céu, o cerco cai, o preço abaixa e o prazer de comer é resgatado. Aleluia! Mas o incrédulo, o avesso, o contrário, aquele que blasfema, morre. Quando Deus fala, o improvável acontece. E há quem coloque dúvida na vitória que é estabelecida, decretada por Deus através de seus instrumentos. Quando Deus fala, o improvável acontece. O milagre surge, a realidade muda, a comida chega, o inimigo corre, o vento sopra, o ruído de cavalos e grande exército afasta o inimigo, porque Deus é especialista em mudar situações. E a miséria do povo de Samaria e de Israel foi alterada e mudada quando o rei quis matar o homem de Deus. O homem de Deus não matou ele em o nome do seu Deus, fez a vida voltar, a possibilidade de viver voltar para aquela terra. Deus muda situações. Não tinha comida, se matava filho para comer, o preço subiu, tudo ficou caro. O que aconteceu? Culpa é de Deus. A culpa é de Deus. A culpa é de Deus. A culpa não é de Deus. A culpa é tua. A culpa é minha. A culpa é nossa quando saímos da direção de Deus. Mas enquanto tiver homem de Deus em nossa terra, até aqueles que não acreditam verão, mas não irão usufruir. Aleluia. Quando Deus muda situações, os leprosos se arriscam, os doentes se alimentam, os excluídos são beneficiados, os marginalizados são portadores de boas novas. E foi assim o que Deus fez. Não precisou abrir janela do céu, não. Aleluia. Mas Deus criou um grande barulho, um grande movimento. E a Bíblia diz que o exército sírio correu. Eles tinham cercado Samaria, mas eles correram. Ben-Hadad, rei da Síria, que tinha juntado todo o seu exército e cercou Samaria. Agora então, meus amados, houve um grande estrondo dos grandes exércitos, barulho de grandes exércitos, e ele pensou: o rei de Israel contratou algum outro povo, algum outro exército, e eles vão aqui, vão nos fechar, vão chegar aqui e vão nos fazer uma grande cilada, vão nos deixar então sem saída. E então começaram a correr, de sorte que deixaram até seus aviamentos, até suas roupas, seus ouros, seus cavalos, seus animais, seus alimentos, tudo pelo meio do caminho. O inimigo bateu desesperado. Sabe, amados, muitas das vezes o inimigo cerca a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, mas quando Deus age, ele vai sair e vai sair desesperado. Aleluia, porque Deus é Deus, e quando ele fala, o improvável acontece, mesmo que haja incrédulos. Deus, quando fala, cumpre. E os leprosos que foram usados, eles estavam à porta da cidade, lá era o lugar deles. Eles não queriam entrar na cidade porque lá não tinha comida. Se fosse até o arraial do Ciro, tenho medo de serem mortos. Eram leprosos, eram considerados imundos. Geralmente doente não tem fome, mas Deus levou aqueles leprosos a se arriscarem. Foram até o acampamento dos sírios, tiveram fome, doente que teve fome. Eles eram os excluídos e foram beneficiados. Quando no normal o leproso comia da sobra, do resto daquilo que ofereciam a ele, ele agora primeiro se alimentou, comeu, saciou, pegou aquilo que era de bom, e aí depois, quando viu que era muito, falou:
Vamos levar alguma coisa lá, vamos avisar a cidade. E os marginalizados, aqueles que não tinham qualquer status, eram desconsiderados, eles agora são portadores de boas novas. Amados, é assim que Deus faz. Deus usa o que não é para ser. Deus usa o que não pode fazer para fazer. É assim que o meu Deus faz. É assim que o teu Deus faz, ou você esqueceu disso? Quando Deus fala, o improvável acontece. O milagre surge, a realidade muda, o inimigo corre, o vento sopra. E se há inimigo hoje rodeando a família, rodeando o teu lar, a tua casa, teu casamento, teus filhos, se a tua família está em perigo, hoje Deus vai fazer o inimigo bater em disparada. Vai fazer ele correr desesperado, porque Deus continua sendo Deus. Hebreus 13:8. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqueles leprosos foram anunciar boas novas, nem acreditaram. Mas ele foi levar boas novas, original Evangelho 1. O Evangelho é boas novas. Quando pessoas estão cercadas pelo inimigo, com a vida doente espiritualmente, fisicamente, moralmente, aleluia, Deus sempre enviará alguém, aleluia, com sua palavra, sobre arrependimento, sobre conversão, sobre novo nascimento, sobre libertação, sobre restauração, aleluia, como usou aqueles leprosos. Como diz Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A prudência não impediu nem a bênção de chegar. O rei ficou preocupado. Isso é estratégia dos Círios. Ele quer que nós vamos lá, e quando nós formos lá, ele vai nos surpreender. Não, irmãos. Quando Deus fala, aleluia, nós podemos ir com ousadia. Aleluia. Quando Deus fala, aleluia, algo de novo acontece. O movimento, a festa, o apetite da palavra. Quando o inimigo é retirado, o cerco é movido, não há impedimento para se alimentar e usufruir das bênçãos de Deus. Tudo ficou barato, ficou fácil, abaixou os preços. Houve liquidação em Israel. O preço caiu. Deus pode fazer isso com tua vida. Mas para isso, você precisa entender que só Deus pode mudar tua situação. Não coloque culpa nele, porque a situação que você vive foi promovida por ti, pela tua incredulidade, pelo teu esfriamento na fé, pelo teu afastamento do conselho de Deus. Pastor, mas as coisas ficaram difíceis para mim. Sim, mas o que nos separará do amor de Cristo, diz Romanos 8. Nada nos separará do amor de Cristo, revelado, aleluia, através do seu sacrifício e da sua palavra. Oh, amados, famílias espiritualmente doentes, filho em perigo. Quando famílias espiritualmente ficam doentes, os filhos estão em perigo. Foi o que aconteceu em Samaria. Se matava os filhos para os próprios pais e os adultos se alimentarem. Quanto canibalismo espiritual está ocorrendo no meio da igreja de hoje. E nós precisamos acordar. Quantos canibalismos estão ocorrendo nas famílias de hoje. Quantos filhos sem rumos, revoltados, sem referencial, perdidos, sem saber o que fazer, porque os pais colocaram os filhos nessa situação. Por olharem só para eles mesmos, preferem destruir os filhos para manter o seu próprio, o seu orgulho, o seu prazer nos deleites mundanos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas ainda que o pecador cego coloque a culpa em Deus ou no homem de Deus pelaquilo que está lhe acontecendo, quando há homem de Deus, enquanto não houver arrependimento e as evidências de destruição e morte continuarem acontecendo, Deus vai continuar matando, destruindo, para que você veja que Ele é Deus e que você é um miserável pecador. Se arrependa, para o bem dos teus filhos, para o bem da tua casa, para o bem da tua família. Volte-se para Deus. O povo foi abençoado, mas o incrédulo viu
mas não usufruiu, não participou. Não deixa a tua fome espiritual matar o teu filho. Famílias espiritualmente doentes, filhos em perigo. Se você ama teu filho e tua filha mais do que você mesmo, rapidamente busque o Deus que cura. Sare a tua vida espiritual e da tua casa, para que os teus filhos possam não mais permanecer correndo o risco de morte espiritual, de morte moral ou de morte física. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Amém.